Agora sim, o rei Charles III acaba de chegar, a gente vai ouvir o juramento que ele vai fazer neste momento. Vamos ouvir com a tradução da Denise Bobadilha. Declaração de proclamação. My lords, ladies and gentlemen, Lordes, senhoras e senhores, nesse momento de profunda dor, anunciei a morte de minha mãe, a amada rainha. Eu sei o quanto os senhores, as senhoras e toda a nação, e devo dizer, todo o mundo, simpatizam comigo nesse momento de perda e de dor. É de grande consolo saber da simpatia expressa por tantos, a minha irmã e irmãos, e dessa afeição imensa e do apoio que é estendido a toda a nossa família em nossa perda. A todos nós como família e também neste reino e na família de nações do qual fazemos parte, minha mãe deu um exemplo de vida, de serviço, de vida dedicada ao serviço. O reino da minha mãe não teve comparação em sua adoração, sua dedicação e sua devoção. Mesmo nesse momento em que estamos enlutados, nós agradecemos por essa vida de tanta fé. Eu tenho total compreensão do tamanho desse dever e dessas responsabilidades de um soberano que agora são transmitidas para mim. E ao assumir essas responsabilidades, eu devo lutar para seguir o exemplo que me foi dado em manter os deveres constitucionais e buscar a paz, a harmonia e a prosperidade dos povos dessas ilhas e dos reinos e territórios ao redor do mundo. Nesse propósito, eu sei que eu devo contar com a afeição e a lealdade do povo cuja soberania eu fui chamado a seguir neste momento. E neste dever eu serei guiado pelo Conselho do Parlamento, dos parlamentos eleitos. E eu estou profundamente encorajado pelo apoio de minha amada esposa. Eu aproveito essa oportunidade para confirmar o meu desejo, a minha intenção de continuar com a tradição de manter as receitas e a soberania do reino, inclusive a do Estado, para o benefício de todos, em retorno, devolvendo, então, o que é dado para o soberano. E ao cumprir essa tarefa que é dado aqui, para a qual eu me dedico, para o resto de minha vida, eu rezo pela direção e pelos conselhos do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho a humilde missão agora de publicar a proclamação e do seu discurso. Aprovado. Em relação à segurança da Igreja da Escócia, eu entendo que a lei exige que eu devo, como meu dever na coroa, receber o juramento relacionado à segurança da Igreja da Escócia. Eu estou pronto para fazê-lo nesta oportunidade. Eu, Charles III, pela graça de Deus, do Reino Unido e da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, e dos territórios reais do Commonwealth, rei, defensor da fé, prometo fielmente que manterei e preservarei a religião protestante da Igreja estabelecida pelas leis feitas na Escócia, seguindo a proclamação de direitos intitulado como Ato de Segurança
da Igreja Presbiteriana da Escócia e dado ao Parlamento de ambos os reis pela união dos dois reinos, junto com o governo, com a disciplina e com os privilégios da Igreja da Escócia. Que Deus me ajude. Eu convido agora a Sua Majestade para que assine as 2 cópias do documento, confirmando que a promessa foi feita. Que o juramento foi feito, perdão. Agora sim, a gente vê nesse momento o rei Charles III assinando. Ele acabou de fazer aquele juramento de segurança como rei da Escócia também, porque o rei da Escócia é separado, existe uma separação aí do rei da Inglaterra e também do país de Gales, que também é o caso dele especificamente. Ele acaba de assinar formalmente. Foi um discurso que a gente acabou de ouvir. Ele anunciou formalmente a morte da mãe dele, da rainha Elizabeth II, um discurso muito mais formal do que a gente acompanhou ontem, por exemplo, no discurso endereçado à nação. Ele faz essa assinatura agora, logo depois de fazer o juramento da segurança da Escócia. Chamou atenção também por comprometimento com as receitas do reino, né? Falou também que pretende atuar ao lado da esposa Camilla Parker Bowles. E agora a gente volta a acompanhar aqui esse momento de assinaturas, porque nesse momento vai assinar o príncipe William, que agora é príncipe de Gales, né? Ou seja, tudo aquilo que nós falamos até agora, nos últimos anos, sobre o príncipe Charles, exatamente, a gente passa a falar o príncipe William, né, que passa a ser o príncipe de Gales, exatamente o primeiro na linha sucessória a partir dessa proclamação do rei Charles III. Então as pessoas vão ali assinando esse livro, a exemplo do que ocorreu na primeira parte, agora a segunda parte. E nesse momento, quem vai efetuar a sua assinatura é exatamente Camilla Parker Bowles, que é a rainha consorte, a esposa do príncipe Charles III, né? E Camilla Parker Bowles, que não substituiu, né, a princesa Diana, dentro de toda uma controvérsia ali em relação aos dois. A gente vai continuar, obviamente, daqui a pouco com os nossos analistas e também o professor Trevisan, que é convidado hoje, falando um pouco mais a respeito desse cenário, desse casamento, Camilla Parker Bowles e Príncipe Charles, como é que isso é visto hoje, porque na época gerou muita controvérsia, principalmente na população. Sem dúvida. A gente está vendo, inclusive, essas imagens que a gente acompanha, essa divisão de tela que aparece logo abaixo é da CNN Internacional, porque, afinal de contas, estamos com essa divisão aí, acompanhando tudo o que acontece, claro, lá no Reino Unido, no St. James Palace, nesse momento, nessa sala aí do trono, acompanhando, claro, em parceria com a CNN Internacional. A gente está sempre de olho no que acontece também por lá, e é interessante, naquele trono onde o Charles está bem ali na frente, é interessante a gente explicar que está escrito ER2, basicamente é Elizabeth Regina II. Regina em latim significa rainha. Isso, inclusive, em muitos locais você vai ver, se você for para Londres, você vai acompanhar, tem em hidrantes, por exemplo, ER2, tem em pastas de ministros, de primeiros ministros, em todo canto do governo você vai encontrar, e também em todo canto, né, da cidade você pode encontrar ER2, Elizabeth Regina, que significa rainha em latim, e isso agora a tendência é que mude, claro. Pode demorar meses, principalmente em hidrantes, né? Porque é um processo, Sim. Afinal de contas, nos últimos 70 anos, ela foi a rainha do Reino Unido, mas agora a tendência é de que existe essa mudança. Inclusive, já está sendo confeccionadas as iniciais de Charles III agora. Vai ser Charles Rex. Rex, em latim, significa rei, então vai ser CR3. Charles Rex III, ele que é o rei Charles III, foi o nome que ele escolheu manter, assim como a mãe dele, que também escolheu manter esse primeiro nome de Elizabeth. E acabou sendo Elizabeth II, ele vai ser o Charles III. A gente acompanha agora, nesse momento, os membros, né, desse conselho de adesão assinando. E eles seguiram a ordem que a gente viu também na assinatura da primeira parte inicial. O príncipe William assinando, depois a
a rainha consorte, a Camilla Parker Bowles, também assinando, e o príncipe, o agora rei Charles III, está logo à frente ali do trono com um papel. Ele acabou de fazer um juramento também importante com relação à segurança da Escócia.